Graças a Deus, irmãos. Saudade de vocês. Trazendo aqui aos irmãos, né? Tivemos aí 15 dias bastante intensos, né? Começamos com o nosso recesso de trabalho. E paralelamente a isso chegou o Manu. Aí vocês imaginem, né? O quanto um pai e uma mãe sente vontade de estar com o filho que não estava com ele, né não? Vocês estavam com saudade de Manu? Imagina nós, não? Então esses dias foram bastante intensos, que a gente queria ficar mesmo com ela, né? Mas paralelo a isso, né, meus irmãos, tem a obra do Senhor. Eu recebi essa incumbência do pastor Eric, me fez aí esse convite para trazer a palavra nesta noite. E ainda nós estávamos 3 horas da tarde, nós ainda estávamos em Porto de Galinhas. Estou bastante cansado, irmãos, mas nós temos essa tarefa, né? De trazer a palavra, de se alimentar da palavra, porque primeiro que tudo a palavra ela bate em nós. Qualquer pessoa que tenha essa responsabilidade de trazer a palavra vai primeiro para o seu coração. Eu não sei se os irmãos observaram, mas eu escolhi para esta noite a gente trabalhar um tema que diz assim: vivendo como filhos de Deus. Vivendo como filhos de Deus. E aí, meus irmãos, vocês observem que nós temos um verbo, viver, para depois chegar a uma característica, né? Ser o quê? Filhos de Deus. Mas primeiro, para a gente ser filho de Deus, a gente precisa viver como tal. Não é fácil, é um desafio, mas a nossa vida cristã, ela é sempre recheada de desafios. Sempre. Todo tempo, todo instante, nós estamos sendo desafiados. Nós vamos nos basear nesta noite na primeira epístola de João, no capítulo 3. Se você puder, abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 3. É a primeira epístola que João escreveu. João, esse discípulo amado, né? Conhecido como discípulo do amor. Ele escreveu o Evangelho segundo a João, escreveu as epístolas, primeira, segunda e terceira a João, e escreveu o livro de Apocalipse. Não é isso? Então, meus irmãos, existe aí uma diferença entre carta e epístola, né? Primeiro João é lá, já no finalzinho da Bíblia, meus irmãos. Vocês vão encontrar aí, antes de Judas, já no finalzinho. Então, é uma epístola porque é um texto diferente de uma carta. Uma epístola, ela tem uma característica mais intimista, de mais aproximação das pessoas. Então, João, ele escreveu essas epístolas querendo aconselhar já as pessoas que conheciam a Jesus, pessoas já consideradas filhos de Deus, mas que deveriam ter alguns cuidados, algumas cautelas, que cabe a cada um de nós termos essa cautela, se quisermos ter essa característica de filhos de Deus. Está ali, não é? Amém. Então, vamos ver aí, primeira epístola de João, capítulo 3. Versículo 1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que há de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Querido e amado Deus, eterno Pai, nesse instante, Senhor, mais uma vez, voltamos e buscamos a Tua presença, meu Deus, para que Tu, Pai, continue falando aos nossos corações. Obrigado, meu Deus,
porque tu tens sido tão bom para conosco. Inclusive, Pai, nos dando a oportunidade de sermos filhos teus. Nos ajuda, meu Deus, a entendermos a cada instante o que tu tens para falar conosco. Obrigado pelos louvores, pelas palavras que já ouvimos falar de ti, no nome do teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Vivendo como filhos de Deus. Se a gente observar no versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Veja que isso, meus irmãos e meus queridos amigos que estão nos visitando, é um grande privilégio. Ser considerado, ser chamado filho de Deus. Não é para qualquer um. Isso é um privilégio. Nós, enquanto seres humanos, nós corremos atrás de muitas coisas, de títulos acadêmicos, nós corremos atrás de títulos políticos, nós corremos atrás de dinheiro, nós corremos atrás de fama, nós corremos atrás de tantas coisas. E muitas vezes nós esquecemos que o maior título que nós podemos ter é esse: sermos chamados filhos de Deus. Vocês gostam de ser chamados filhos de Deus, sim ou não? Rapaz, isso é um filho de Deus. Ana Alice está aqui nessa escola, mas tu és uma filha de Deus. Isso é um privilégio. E como é privilégio, não é para qualquer um. É para aquele que tem a oportunidade de conhecer o seu filho, o Filho de Deus, Jesus. Essa oportunidade, meus amados, que cada um de nós tivemos, quando um dia estendemos as nossas mãos para Jesus e Ele nos abraçou. Só um minutinho que eu estou procurando aqui meu rascunho. Então, existem algumas características que nós precisamos vivê-la enquanto filhos de Deus, para sermos considerados filhos de Deus. Veja que João, ele diz já no capítulo 1, que o mundo não nos conhece. Veja aí na parte B do versículo 1 que diz: por isso o mundo não nos conhece. Aqueles que são considerados filhos de Deus, o mundo não conhece. Então, se eu e você queremos ser considerados, achados como filhos de Deus, nós não podemos amar o mundo e as coisas que ele oferece. Qualquer crente que estiver em sintonia com as coisas do mundo, seja ela quaisquer que seja, amando as coisas do mundo de uma tal forma que ele não consegue mais amar as coisas de Deus, esse não se encaixa, não se enquadra como filho de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o que está aqui na palavra. Veja que João diz muito claramente: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, veremos. Mas é no versículo 1: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, queridos visitantes, o mundo não conhece a Deus, porque quem conhece, obedece. Quem conhece, faz o que aquela pessoa. Se eu conheço Melânia, eu procuro fazer o que ela gosta, sim ou não? Quem conhece a Deus, sendo filho de Deus, conhece a Deus, obedece a Deus, busca as coisas que são de Deus, e aí passa a ter verdadeiramente essa característica de ser chamado filho de Deus. Aqueles que são filhos de Deus,
Cadê o meu? Tem uma característica que isso aqui, meus irmãos, é complicado e é difícil para todos nós. Aqueles que são filhos de Deus, veja aí Romanos, no capítulo 5. Tinha marcado aqui. Perdão, Romanos capítulo 8. Romanos 8 vai dizer aí, meus irmãos, uma das características principais, básicas, para que sejamos considerados filhos de Deus. Romanos 8, capítulo 8, versículo 14. 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Olha a bronca. Para ser considerado filho de Deus, não, primeiro ponto, não pode amar as coisas do mundo. A gente pode viver fora do mundo? Não. Se a gente fosse viver fora do mundo, teria uma escola para ensinar só de crente. Teria um Toyota para eu andar que só ia conduzir crente. A gente tem que estar no mundo, né? Mas não pode amar as coisas do mundo. E o segundo ponto, ser guiado pelo Espírito Santo. Aquele que quiser ser filho de Deus, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são, aliás, pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Ou seja, nós, eu e você, nós somos filhos de Deus, porque fomos adotados por Ele. Glória a Deus. Nós fomos adotados por Ele. Por que nós não somos filhos gerados por Deus? Porque só existe um. Quem foi? Jesus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? O único que foi gerado. Mas nós fomos adotados por Deus para sermos filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus, que conhece Jesus, veja aí João, aí a gente vai lá para o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo, o mesmo João que escreveu as epístolas que nós estamos lendo nesta noite, ele também escreveu o Evangelho de João, e ele escreve lá, de Jesus, ele registrou assim, 1:12, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem aqui já recebeu Jesus? Quem aqui crê no nome de Jesus? Então vocês são filhos de Deus. Primeiro passo é esse, não é não? Conhecer Jesus, crer no seu nome, esse é o primeiro passo para ser filho de Deus. Mas não é só isso. Existe todo um percurso. E aí, meus irmãos, a gente volta para quando Paulo escreve aos Romanos, dizendo que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Mas e aí, meus irmãos, meus queridos, o que é ser guiado pelo Espírito Santo? O próprio Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que nós vivemos em uma guerra constante da carne contra o Espírito. Rapaz, eu botei meu rascunhozinho aqui e sumiu, misericórdia. Mas Paulo vai dizer, se não me engano é em Gálatas, não é isso? Os frutos da carne e do Espírito, ele vai dizer que nós temos essa luta, meus irmãos, para travar isso. Gálatas capítulo 6,
versículo a partir do 16. Veja que nós vivemos nessa constante luta da carne contra o Espírito. Mas se nós dissermos que somos guiados pelo Espírito, nós havemos de seguir o que diz o Espírito e produzir os frutos que vêm do Espírito. É fácil? Não. Talvez aí agora você esteja passando numa luta da carne contra o Espírito. A carne está pedindo para você ir para casa, dormir, ter fome, está com sede, mas o Espírito está dizendo que Deus está falando com você. É porque sou eu não, já falou, tá? Continua falando. Então, as pessoas que vivem pelo Espírito, ela vai, meus irmãos, evitar as coisas da carne. Então, Paulo deixa aqui bem claro quais são as obras da carne e do Espírito. Faça uma análise que eu já fiz, quando eu estava lendo aqui, eu já fiz. Até onde eu ainda preciso melhorar, porque eu ainda continuo produzindo obras da carne, e eu, como filho de Deus, eu preciso produzir obras do Espírito. Segura aí. Quando Paulo diz, as obras da carne são adultério. Vocês acham que uma pessoa que tem 4, 5 mulheres, uma mulher que vive traindo seu marido, ela pode ser chamada filha de Deus? Ele pode ser chamado um filho de Deus? Adultério. Lembrando que adultério, meus irmãos, não é apenas sexual não, tá? Se você vai vender o carro e o carro está com o motor ruim e você diz que o motor está bom, você adulterou o motor, está pecando, está cometendo uma obra da carne. Depois do adultério, vem aí mais um fruto do Espírito, da carne, que é a fornicação. Irmãos, fornicação é todo o ato sexual fora do casamento. Atenção, jovem, está namorando, cuidado. Se manter relação sexual fora do casamento, está fornicando, está cometendo uma obra da carne, não está agindo como filho de Deus. Pessoas que moram juntas e até aqui não se casaram, estão cometendo fornicação. Ninguém acha ruim não. Se estiver achando ruim, fala com Deus, o que está aqui na palavra dele. Fornicação, obra da carne, fora, não entra no reino de Deus. Impureza, lascívia, olha a bronca. Sabe o que é lascívia? Uma obra da carne é sensualidade exagerada. Como está a sua roupinha quando você não está na igreja? Ou até mesmo, como é que você tem vindo para a igreja com a roupa transparente, uma saia ou um vestido de 1 palmo? Você acha que agindo desse jeito está agindo como uma filha de Deus? É importante, meus queridos, a gente falar sobre isso. Eu sei que isso é uma palavra dura, e é uma palavra que não gera glória a Deus e aleluia, mas é preciso, sabe? Muitas vezes, Diaconisa Licácia, professor Luiz, a gente aqui durante a EBD, e muitas vezes a maioria que está aqui, ou uma boa parte, não vem. Mas nas EBDs a gente tem sempre tocado nessa tecla. Estou mentindo, Licácia? Professor Luiz? Os irmãos já ouviram falar em um remédio chamado metiolate? Arde, mas cura. Os irmãos já ouviram falar em uma injeção chamada Bezetacil? Dói que só o bute, não? Mas cura.
palavra de Deus que vai nos curar, que vai sarar as nossas feridas, é aquela que dói. Quando eu estava lendo ali, muita coisa doeu em mim, hein? Porque nós não somos perfeitos, não é não? Todos nós temos defeitos e falhas, mas a nossa luta, meus irmãos, é que a gente vença essa guerra da carne contra o espírito, sempre. Aí vem idolatria. Quando se fala em idolatria, cuidado, que não é somente botar o santo na parede de casa não, tá? Quando você ama mais o seu marido do que a Jesus, é idolatria. Quando você só vem para a igreja, quando sua esposa vem, é idolatria. Quando você, dia de domingo, fica somente lavando aquele carrinho novinho, alisando, e não vem para EBD, é idolatria. Sempre que a gente substituir a pessoa de Jesus por qualquer coisa, nós estamos cometendo idolatria. Estão percebendo que eu estou tocando muito na tecla da EBD? É porque eu quero que nas próximas EBDs a gente tenha minha gente aqui para aprender da palavra de Deus, para aprender a ter armas, para vencer a luta, a guerra da carne contra o espírito. Para que quando a gente vencer essa guerra e passar a produzir muito mais frutos do espírito, a gente possa verdadeiramente ser chamados filhos e filhas de Deus. Feitiçaria, inimizade, contendas, misericórdia. Tem gente que paga para entrar numa briga, não é não? Gosta de briga, gosta de confusão, gosta de contenda, ira, peleja, dissensões, ciúmes. Ai meu Deus, olha uma bronca aqui, ciúmes. Tem gente que tem aquele ciúme, que é o ciúme de zeloso, né? Eu tenho ciúme de Manu, porque eu tenho zelo por ela. Eu tenho ciúme de Melânia, porque eu tenho zelo por ela. Mas é um ciúme exagerado. Olhou para o lado, está olhando para quem? Cuidado. Vamos nos policiar, Gilmar, porque isso aqui são coisas, irmãos, que a gente acaba passando despercebido. Então, quando a gente tomar qualquer atitude dessa, a carne do espírito, eu espero, na obra da carne, eu espero em Deus que o Espírito Santo lhe incomode a você, recuar. Vai para Toritama, comprar aquela roupinha muito bonitinha. Se for muito sensual, meu irmão, minha irmã, não compre não. Pense. Porque a lascívia é uma obra da carne que a gente deve evitar. Aí vem outras características aí, né, que a gente não vai se aprofundar. Mas o interessante é que além da obra da carne, tem um fruto do Espírito. E esse aqui que a gente deve praticar e buscar cada vez mais. A obra, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Olha para ele. Temperança. Tem gente que é brabo que só o siri na lata. Mas você não pode ser mais. A gente não pode usar mais aquela frase, resonei, de dizer assim: eu sou assim, esse é meu jeito. Não, você não é mais assim. 1 Coríntios 5,17: aqueles que estão em Cristo é o quê? Nova criatura. Se você diz que é nova criatura, como é que você continua agindo do mesmo jeito? Brabo, ignorante, impaciente, arrumando confusão com todo mundo, quando o fruto do Espírito diz que nós devemos ser mansos e termos temperança, paciência. Então, meus irmãos, agora eu não quero que você saia daqui nesta noite assustado, porque talvez você possa pensar assim: meu Deus, eu passei esses anos todinho na igreja, mas tudo que o irmão falou ali, em quase todos ali eu me encaixo. Nos frutos da carne. Eu sou ciumento, eu faço contenda, eu gosto da lascívia,
eu cometo alguns atos de idolatria. Calma, não se desespere. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos todos os dias a oportunidade de recomeçar. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada misericórdia. Que elas são os motivos, as causas de não sermos consumidos. Mas eu quero deixar essa palavra para você sair daqui nesta noite com essa alerta. Todos nós saímos daqui com essa alerta. E eu acho interessante, meus irmãos, que o próprio João, lá na gente volta aí para o capítulo 3, né? Primeira epístola de João, ele enfatiza no versículo 3 que para ser filho de Deus, diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, a esperança de quê? De se encontrar com Jesus, porque ele diz no versículo 2, ó, sabemos que quando ele se manifestar, Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é para aqueles que são filhos de Deus, nós vamos ver Jesus como ele é. Agora, o versículo 3 diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se. Sabe o que é se purificar? É buscar o quê? A santificação. É andar guiado pelo Espírito. É evitar as obras da carne, as quais eu já discorri ainda agora aqui sobre todas elas. Se você não captou, se você não conseguiu memorizar, guarde em casa você. Poxa, deixa eu ver aí, Gálatas capítulo 5, né? 5 ou 6. Que fala das obras da carne, as obras do Espírito. Eu preciso me encaixar nessa situação. Eu preciso me esforçar. Mas sabe o que é interessante? Que o próprio João, ele diz a partir do versículo 4, que, veja aí que diz assim, qualquer... 1 João, voltando lá para João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, Jesus, e nele não há pecado. Olha o 6. Qualquer que permanece nele, não pratica. A palavra que me chamou a atenção foi essa. Pratica. Não é que a gente não peque. Não é que nós não produzamos frutos da carne, sim, mas o importante é você não praticar. Nós estamos livres do pecado, meus irmãos? Nenhum de nós. Mas uma coisa é você pecar e se arrepender e lembrar que você é filho de Deus e saber que você cometeu um fruto da carne e precisa produzir fruto do Espírito. E outra coisa é você viver praticando. Quem pratica faz sempre, todo dia. Eu de vez em quando toco zabumba. Por que eu não toco bem? Porque eu não vivo praticando. Quem é músico sabe disso, não é assim, os músicos? Agora, quem vive praticando, peca de palmo em palmo. Quando não é uma coisa, é outra. Quando se livra de um, já faz de novo. Mas ele diz aqui, ó, sabeis, qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não viu nem o conheceu. Então, o importante é que eu e você, a gente fuja, né? A gente corra dessa prática. Nenhum de nós, vou repetir aqui mais uma vez para você não achar, estiver pensando aí, esse irmão aí deve ser, não, nenhum de nós aqui, talvez eu seja o pior de todos nós aqui, mas nós estamos lendo, nós estamos praticando nesta manhã que a gente precisa correr, a gente precisa vencer, a gente precisa lutar, a gente precisa batalhar contra o pecado, contra as obras da carne e passar a produzir, meus irmãos, as obras do Espírito. E rapaz, eu tinha marcado um bocado de coisa aqui, já era. Mas vamos lá. Mas o que eu quero dizer também para você nesta noite é que se você já tem essa característica, glória a Deus por sua vida, você que está nos visitando, que ainda não tomou essa atitude de se aproximar de Jesus, porque aquele que se aproxima de Jesus, ele vai estar também pronto
para atendê-lo, para abraçá-lo. Mateus, no capítulo 27, deixa eu ver aqui. Porque, irmãos, nós sabemos, isso é lógico, que nós temos um adversário, sim ou não? Que esse adversário ele não está satisfeito, Maria, quando você começa a agir pelo Espírito. O inimigo, Satanás, ele não gosta quando você começa a agir pelo Espírito. Quando você começa a ter atitudes cada vez mais de filho de Deus, ele não fica satisfeito. Veja aí em Mateus, no capítulo 27, e o versículo 38. Veja aí o que é que diz. Jesus é crucificado, Jesus passa por todo aquele processo de sofrimento, e no capítulo, versículo 38 diz assim, 27 e 38 de Mateus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, uma à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Olha aí, se és filho de Deus, o que é que quer que ele faça? Desça da cruz. Satanás está querendo que você desça da cruz. Aquelas pessoas que passaram meneando a cabeça, né, fazendo assim, ó. Sabe o que eles queriam dizer? Era o diabo usando aquelas pessoas, dizendo: para que isso? De repente, alguém da sua família, algum amigo seu está dizendo: para que ser crente? É meneando a cabeça para você. Para que tu queres ser filho de Deus? Porque certamente eles estão fazendo assim, né? Passou aí as festas, muitas festas, e principalmente os jovens, muitos foram para as festas, mas o filho de Deus, ou a filha de Deus, estava em casa orando, estava na igreja buscando a presença de Deus. Possivelmente os amigos fizeram: que otário, isso é uma boba. Menearam a cabeça. Foi o que aquelas pessoas disseram para Jesus: se tu derrubasse o templo e reedificasse, desce da cruz. Mas você é convidado a dizer nesta noite para o inimigo: eu não vou descer da cruz. Não descer da cruz significa perseverar. Não descer da cruz significa continuar lutando. Não descer da cruz significa andar na contramão do mundo. Não descer da cruz é negar-se a si mesmo. Não descer da cruz é acreditar que existe uma recompensa, que todos nós um dia vamos dizer: valeu a pena esperar. Saia daqui nesta noite com essa esperança e com essa palavra de força para você continuar lutando, para você continuar dizendo para o inimigo: eu não vou descer da cruz, eu não vou abrir mão do meu ministério, eu não vou abrir mão do que Deus colocou para mim, eu não vou abrir mão dos propósitos que Deus tem para mim, eu não vou abrir mão das promessas que Deus tem em minha vida. Quem tem promessa de Deus aqui? E eu digo sempre isso: tudo que Deus tem prometido para nós vai acontecer. Não adianta, vai acontecer. Pode cair barreira, se mudar pessoas, morrer gente, chegar gente, vai acontecer, porque Deus, ele é fiel, ele não muda, meus irmãos. Existe uma promessa
promessa de Deus, existe uma promessa. E aí, meus irmãos, o próprio João, ele escreveu o Apocalipse, e lá no capítulo 21, ele vai dizer que existe uma coisa tremenda para aqueles que são filhos de Deus. No capítulo 21, João tem uma revelação depois de ser levado para a ilha de Patmos. E aí ele fica lá tendo a revelação de Deus para as pessoas que chegam hoje aos nossos dias. E João diz: vinha um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu passou, a primeira terra já passou. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus, descia do céu, preparada para uma esposa adornada para o seu marido. E o que eu acho mais lindo é o versículo 4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O que é que você tem chorado até aqui? Não desça da cruz. Deus tem recolhido as suas lágrimas. Deus tem visto as suas lágrimas. Mas se você lutar, se você perseverar até o fim, como filho de Deus, vencendo a guerra da carne contra o espírito, lutando e sendo sempre o filho de Deus, o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. João está dizendo aqui: não haverá mais morte nem pranto. Eita, meus irmãos, hoje, né, não? Nós sofremos com tantas pessoas que têm partido, né? Na nossa cidade, no nosso convívio. Mas Apocalipse nos garante que nesse momento aqui, que nós chegarmos junto ao nosso Deus, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. As primeiras coisas já se passaram. Aí o versículo 7, para a gente fechar, diz assim, ó: quem vencer herdará todas as coisas. Ou seja, você está passando por todo esse processo de dor, de sofrimento, uma luta da sua carne, a sua luta interna contra várias coisas, porque muitas vezes as coisas do velho homem quer sufocar as coisas do novo homem, mas você resiste. Você tem a consciência que você agora é um filho de Deus, você tem a consciência que precisa viver pelo Espírito e não mais pela carne. Não desista, lute, continue, porque diz assim, ó: quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer. Interessante aqui no versículo 8, o próprio Jesus, né, diz o contrário: os que não vão vencer, os covardes. Os covardes são aqueles que desistem, tá? Aqueles que ficam pelo caminho. Os incrédulos, os abomináveis, os homicidas. Olha para aqui, olha o que aparece aqui de novo: os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas a nossa esperança é que cada um de nós, cada vez, busquemos agir como filhos de Deus, vencendo a luta da carne contra o espírito. Existem às vezes, meus irmãos, alguns momentos que só Deus sabe como cada um de nós estamos, não é verdade? Só Deus sabe. Mas o próprio Espírito Santo, ele exprime por nós aquilo que nós queremos levar a Deus. E eu gosto dessa canção. Eu vou encerrar aqui com essa canção. Feliz, porque por coincidência hoje, né, quando não teve essa oportunidade, Manu está aqui conosco, né? E os irmãos continuem orando por Manu. Próximo sábado, Manu está viajando outra vez. Mas faz parte, não é não, meus irmãos? E que todos nós, irmãos,
consigamos vencer essa luta da carne contra o espírito e sermos verdadeiramente filhos de Deus. Vamos lá, é sem ensaio. Porque às vezes a gente sofre tanto, mas o importante é a gente saber que com Jesus, viver com Jesus é melhor do que pecado, não? Com gemidos que as palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro meus joelhos em meio às tribulações, beleza, ajuda! Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter um poder. Ainda que pra te servir, Senhor, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter um poder. Cante, ainda que para te servir, te servirei. Sofrer com Jesus é melhor do que errar. Perdoa, Jesus, perdoa-nos. Ainda que para te servir, ainda que Jesus, eu venho aqui, te servirei, porque comigo estará. Cante com fé.
bem melhor, bem melhor. Perdoa-me. Perdoa-me. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê uma semana abençoadíssima na presença dEle, e que lutemos sempre para cada vez mais sermos filhos de Deus.